comecei a dar um entendimento aqui na quarta-feira a respeito dos anjos. Irmãos, tem gente que começa a compreender as coisas de Deus, porque eu lembro que eu vi uma vez em Oséias, estava escrito: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, por falta de conhecimento. Então eu estava explicando, irmãos, que esses anjos, eles têm muito poder. Teve um homem na Bíblia, um centurião, ele teve um entendimento que Deus colocou na palavra para nós, para a gente poder compreender. A palavra é isso, pessoal. Você pega lá, você vai aprendendo as coisas de Deus, você fala: pai, agora eu compreendi algo aqui que antes eu não compreendia. E ainda que você às vezes ouça ou leia a Bíblia, aquela passagem mais de uma vez, porque hoje o seu coração está de um jeito, amanhã está do outro. Aí você olha aquela passagem e fala: puxa, eu aprendi agora o que Deus está falando comigo. Lá em Lucas capítulo 7, dá uma olhada lá, Lucas capítulo 7, versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob o meu poder. Digo a esse: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo, o enfermo. Ele entendeu, né, pessoal? Ele falou: olha, o senhor dá uma palavra aí, a coisa acontece. É o entendimento que ele teve. Deus, irmãos, ele é dono de todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Os anjos agem a favor de Deus. Quando Ele dá ordem, os anjos, eles agem. Só que eu acho incrível, é oferecido para nós o plano de Deus. O que é o plano de Deus? Que Jesus deu a vida por nós, mesmo sem a gente merecer. Jesus morreu por nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, até uma mulher fez uma pergunta hoje interessante no show da fé. Ela perguntou: por que eu devo ser salva? Aí o missionário falou uma pergunta interessante, né? Por que eu devo ser salva? Por que a gente tem que ser salvo? Porque o homem pecou, o Adão pecou e nos destituiu da glória de Deus. Quer dizer, nós perdemos. Quando o Adão pecou, nós perdemos tudo. Por que nós devemos ser salvos? Porque só através de Jesus que você volta a ter tudo de novo, aquilo que Deus conquistou para você. Então, quando alguém vem oferecer a palavra de Deus, explica o plano, e a pessoa diz assim: eu não sei. Ela está dizendo eu não sei para aquele que pode resolver todos os problemas da vida dela. Ela está dizendo: olha, eu vou pensar. Ela está falando eu vou pensar para o Criador dos céus e da terra, que criou tudo. Então, como é que ela pode ter, como é que ela pode ter uma mudança de vida dessa maneira? Você vê aqui o centurião, ele entendeu, ele falou: eu não sou nem digno que o senhor vai na minha casa, mas se o senhor der uma palavra aí, quer dizer, libera um poder, né? O poder, ele vai, e olha, irmão, não tem fracasso para Deus, não tem. Ele é maior, Ele é melhor. Eu estava aqui na quarta-feira, eu comentei do Salmo 103, a gente pode até dar uma passada nesse Salmo 103, para você poder entender. Salmo 103, ele fala aí, o Salmo 103, versículo 20, Salmo 103, 20, esse versículo aqui, nunca mais esqueci, o Salmo 103, 20, ele diz, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder,
que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então aqui está claro, os anjos são de Deus, todos eles. Eu acho que eu tenho o anjo da guarda. Você pode ter um anjo lhe guardando pela vontade de Deus, porque é tudo de Deus os anjos, não é você. Às vezes a pessoa vai lá, compra uns anjinhos, né? Aquelas estatuetazinhas, né? Do anjinho, leva para casa, fala assim, esses anjinhos aqui, eu peço as coisas para eles. Não, para começar, aquilo lá é uma imagem de escultura, é um gesso, que lá não vai resolver nada. Mas e outra, não é a pessoa que conduz os anjos, não é ela. Ela tem que ter o contato com o Pai, porque aqui tá bem claro, ó. Aqui, ó, ele fala no versículo 20, ó, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Quer dizer, os anjos, eles cumprem as ordens de Deus. Pastor, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não uso um sapato furado mais. É que Deus deu a ordem a seu respeito, de prosperidade, que é um dom de Deus, e você entendeu, você tomou posse, ficou firme. Assim é a libertação, assim é tudo na vida. Quer dizer, o Senhor, Ele dá a ordem, mas só que se eu sei que tudo está na mão dEle, quer dizer, Ele deu o comando, as coisas mudam. Isso é como uma pessoa está lá, do outro lado da rua, um trabalho tremendo para poder trocar um pneu, que não tem a ferramenta para trocar, não tem nada. Aí você está do lado de cá, você tem uma equipe. Aí você fica olhando. Aí você olha para a pessoa, aí a pessoa olha como se precisasse de ajuda. Aí você tem a equipe. Aí você vai, aquela equipe é sua. É você que paga. Quer dizer, você fala para a tua equipe, fala assim, faz o seguinte, para o que vocês estão fazendo aí, vai lá, ajuda lá o rapaz do outro lado da rua, lá, a mulher do outro lado da rua, pode ir lá ajudar. Vai a equipe lá. O que era para ele fazer em 2 horas, a equipe faz em 5 minutos. Chegou lá, um pegou a chave de roda, outro pegou o macaco, outro pegou o pneu, tinha um parafuso lá que não conseguia soltar, o especialista foi lá, já soltou o parafuso, e acabou, e tudo mais. Aí ele olha e fala assim, mas, puxa vida, foi tão rápido. Foi ele que mandou a gente vir para cá, nós somos da equipe dele. Por isso que eu digo, pessoal, Deus é que manda os anjos. A pessoa fica em dúvida, às vezes por causa de uma amizade, se quer Deus ou se não quer, por causa da família. Irmãos, Jesus deu o maior entendimento para nós, é que às vezes a pessoa está na igreja, ela ouve a palavra, mas ela não está fazendo igual Deus ensinou. Quer dizer, Jesus estava lá, aí o pessoal chegou para ele e falou assim, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Mãe e irmãos, hein? Aí Jesus olhou e falou assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que me ouvem e me seguem e ouvem a minha palavra. Ou seja, o que Jesus falou? Quer dizer, quem está do lado da luz está do meu lado, quem não está, não está. Eu não sei quantos amigos você conseguiu arrastar com você, depois que você era do mundo. Se você se firmou na palavra aí, eu acho que não tem nenhum mais. Por quê? Porque não anda junto a luz e as trevas, não tem como. Quer dizer, não tem. Quer dizer, quando o Senhor, Ele falou aqui, a pessoa olha, peraí, bendizei ao Senhor anjos seus, os anjos são deles. É dele os anjos, é tudo dele. E Ele fala, magníficos em poder, é magnífico em poder mesmo, não tem. Não existe ninguém mais poderoso do que o lado do Senhor. Aí Ele fala, cumpris as suas ordens, Ele vai dar uma ordem. Quando Ele dá uma ordem, a ordem está dada e acabou. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, como é que mudou? Como é que é isso? Porque a ordem foi dada. Mas por que a ordem foi dada? Olha Hebreus 1,14, aí a gente vai para a matéria nova hoje. Hebreus 1,14. Ele diz aí, é 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está escrito,
eles são espíritos ministradores, são os anjos, enviados. Quem é que envia? É Deus, pessoal. Ah, mas eu não quero nada. Então fica sem nada, o que vai fazer? Ah, mas eu tenho, a minha família tem a religião dela. Então fica com a religião da família, o que vai fazer? Né? É Ele que envia os anjos, é Ele que faz a coisa. Quer dizer, agora, Deus Ele fala, Ele usa alguém para poder falar, que Ele deu o Filho amado para morrer. A pessoa ouve, parece que não liga. Mas eu tenho meus amigos, tenho minha religião, eu tenho meu segmento, eu tenho as minhas coisas. Irmãos, eu não sei nem o que eu tinha, eu sei que ficou tudo para trás. E eu digo para você, não me faz falta nenhuma. Não me faz falta nenhuma. Por quê? Porque eu tinha um barco que estava afundando. Se eu não jogasse aquilo fora, aquilo ia afundar. E quantas pessoas não têm esse barco afundando? Está afundando. E a pessoa olha, aqui ele está dizendo, ó, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor. Lembra da tentação lá que Jesus, que a palavra nos mostra? Jesus foi tentado. Uma vez, duas vezes, três vezes, ficou no deserto, ficou firme. A hora que ele resistiu, o diabo lá, Satanás, bateu em retirada, os anjos vieram e o serviram. Mas a pessoa às vezes fica aí se dando ao pecado. Não, irmão, manda esse pecado embora. Daqui a pouco Deus vai vir servir você com o que tem de melhor. Deus tem o melhor mesmo para a pessoa. E às vezes a pessoa fica naquele pecado, fica se prendendo com aquilo. Não, Jesus disse não ao pecado, resistiu. Deus estava vendo. E os anjos só esperando. Aí acabou, a tentação acabou. Jesus resistiu, Jesus venceu. Os anjos vieram e o serviram. Quer dizer, os anjos vêm por quê? Porque eles são enviados, está escrito aqui, ó. Eles são enviados para servir daqueles, quer dizer, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E às vezes você está dando a palavra de Deus, já deve ter acontecido isso com você. A pessoa acha que você está tentando enganá-la, você está tentando trazê-la para a igreja para ser mais um, não, isso daí é Deus que ama a pessoa e está falando, olha, eu tenho uma oportunidade de você mudar de vida. Quer dizer, Ele vai enviar os anjos dele a favor da pessoa. Você vai ver, irmãos, que como é que Deus ele opera e a maneira que as coisas acontecem. Até eu peguei uma passagem hoje, que é até muito conhecida, lá de Daniel. Você pode abrir lá, por favor, Daniel 6. Às vezes você quer que a vida de uma pessoa muda. Às vezes ela quer até alguma coisa com você, mas ela não quer com Deus. Não quer, mas ela quer com você, às vezes até, quando eu estou perto de você eu me sinto bem, só que hoje eu estou aqui, eu estou viajando, amanhã estou não sei aonde, você também, a pessoa tem que se sentir bem com Deus, pessoal, é com o Senhor, ela tem que falar, não, eu preciso ter um encontro com Deus e tudo mais, eu preciso do Senhor, porque às vezes a pessoa, ela vem à igreja, mas ela não tem uma vida com Deus. Ela não tem aquela coisa de falar, não, espera aí, eu tenho um Deus na minha vida. Ela ainda tem assim uma coisa meio de carona, né? Não é uma coisa que ela já assumiu Deus na vida dela. Daniel capítulo 6, estava vendo algo ali, que o Daniel foi escolhido, né? Ele, o Sadraque, Mesaque e Abednego, foram preparados para poder servir lá ao rei. E aconteceu o seguinte, foi ocorrendo muitas coisas que fez com que o Daniel se destacasse. O que aconteceu? A inveja lá, eles com inveja queriam derrubar o Daniel, e não tinha como derrubar o Daniel. Falei, então vamos inventar um negócio aí para derrubar o Daniel. Vamos inventar um decreto que só pode orar o rei. Por que eles faziam isso? Porque se pegasse alguém orando que não fosse ao rei, e eles sabiam que o Daniel orava ao Pai, né? Tem gente que fala assim, se pegar você orando, você está morto. Tem gente que vai morrer daqui 20 anos só.
Só vai orar daqui 20 anos. A pessoa fala, você pode colocar um espião lá e falar assim, ó, a hora que você orar, você vai preso. Fala, mas você está solto ainda? É que eu não oro, não, eu quase não falo nada e tudo mais. O Daniel, na hora que deu o decreto, ele foi e costumava fazer o que sempre fazia. Ele foi lá, colocou-se diante de Deus, 3 vezes por dia, e ainda abriu a janela ali, né, porque orava ali, tinha a posição para orar, e ali eles viram. Aí chegaram para o rei e falaram, o Daniel, ele está orando a Deus, não está orando a você não, e tudo mais. Aí o rei teve que cumprir o decreto, né? Aí, agora que a gente está entendendo mais ou menos o que é um decreto, né? Porque a gente sabia o que era um decreto, mas na pele a gente não sentia. Por que nós deixamos de abrir a igreja 2 domingos? Porque não podia. A polícia passou aqui na porta umas 2 vezes, né? Mas graças a Deus não abrimos. Eu só fiquei lá na porta. Se alguém passasse de carro, não dá para abrir, ninguém vai abrir. Não feriu a palavra também, não impediu a gente de dar a palavra. Tudo bem. Mas você vê, quando isso aconteceu, o rei falou algo para o Daniel, ó, no versículo, capítulo 6, né? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, essa tradução aqui, ela diz a quem tu continuamente serves. Tem tradução que diz assim: o teu Deus, a quem você qual que é a tradução de vocês? Alguém tem uma tradução diferente? Que não está escrito assim, que você, como é que fala? Não é continuamente serve, é que você realmente é zeloso, que você se dedica, a que você se dedica. Tem alguém que está escrito? Ao Deus que você se dedica. Irmãos, aqui ele está dizendo, ó, ele fala, ó, que às vezes a pessoa tem tradução que diz diferente. Aqui diz isso, ó. Ele falou no versículo 16, né? E falando o rei, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Quer dizer, na realidade, irmãos, o rei percebeu a dedicação dele. Tem tradução que diz a quem você se dedica, né? Quem que tem essa tradução aí? Tem ali tem ali também. Quer dizer, o Deus a quem você se dedica. Irmãos, nós temos que entender. O Daniel se dedicava a Deus. Quer dizer, tudo bem, eu creio que uma pessoa para vir domingo na igreja, eu creio que ela tem que se dedicar, né, pessoal? Senão ela não vem. A pessoa, se não se dedicar, ela não vem. Se você vem uma vez, além do domingo, mais uma vez por semana, você tem que se dedicar mais ainda. 2 vezes por semana, você tem que se dedicar mais ainda, porque não é fácil. Quer dizer, mas você está se dedicando para poder servir a Deus. Irmãos, às vezes a pessoa assim, ela vem na igreja, não é para se dedicar. Quer dizer, não é para se oferecer para Deus, não é para falar, pai, eu estou aqui, eu quero o Senhor. Quer dizer, o rei percebeu que o Daniel, ele se dedicava. Ele falou, Daniel, esse Deus que você se dedica aí, ele vai te livrar. Porque, sabe, irmãos, é inadmissível as pessoas que nos conhecem não perceberem que nós nos dedicamos a Deus. É inadmissível isso. Você tem um amigo, você tem uma amiga, aí está vindo para a igreja, já chegou visita lá. Ah, então, eu ia para a igreja, né, mas vocês chegaram. Ah, então eu não vou mais. A pessoa vê que você não se dedica, né? Você não é uma pessoa que faz questão, né? Tinha que falar para eles, ó, vamos para a igreja também. Ah, mas eu não vou. Então você não vai, você fica aí. Ah, eu não vou ficar aqui, não, eu vou embora. Então vai embora. Quer dizer, paciência, né? Não queria que você fosse, mas, quer dizer, agora eu não vou deixar de me dedicar ao meu Deus por causa de ninguém, nem por causa de amigo, nem por causa de nada. Quer dizer, quantas vezes a pessoa às vezes deixa, você vê que aqui o Daniel se dedicou, né, quer dizer, ao Deus que você serve, aí no versículo, lá no versículo 20, o Daniel foi para a cova dos leões, né? Aí no versículo 20,
antes o rei não pôde nem dormir, ficou preocupado com o Daniel lá na cova dos leões, que ele gostava do Daniel, né? E aí no versículo 20 ele falou, ó, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Quer dizer, ele via que o Daniel servia a Deus continuamente, né? Irmãos, ele olhou, ele falou, esse Deus que você se dedica continuamente, esse Deus que você serve continuamente, quer dizer, será que ele pôde te livrar? Aí o versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Ele estava lá na cova, estava vivo. Deus não impediu ele de entrar na cova dos leões, mas permitiu ele ficar vivo. Aí que vem o que eu estou falando para você, ó. Olha o versículo 22, ó. O meu Deus, olha o que o Daniel está falando. O meu Deus enviou o quê? O seu anjo. Olha aí, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, olha que impressionante, né? Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. A hora que ele foi lançado na cova dos leões, o anjo apareceu lá e fechou a boca dos leões, pessoal, fechou. E não há quem possa fazer nada, fechou, fechou. Deus, ele diz, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. Que ele fecha, também ninguém abre, acabou. Ele foi lá, fechou a boca dos leões, e alguém podia até achar que os leões estavam com fome, né? Eu acho que os leões tinham comido, que nada. A hora que o rei tirou o Daniel da cova, falou, agora esse povo que quer prejudicar o Daniel, eles e a família deles, põe tudo na cova também. Irmão, se aqueles leões lá não tivessem com fome, não ia comê-los, né? Antes de chegar lá embaixo na cova, estava todo mundo devorado já. Quer dizer, os leões não eram vegetarianos e estavam com fome. Só que o anjo fechou a boca deles. Eu estou falando para vocês que é Deus quem envia o anjo, pessoal. Quer dizer, se é Ele que faz tudo isso, nós temos que atentar mais. Pai, eu quero ser uma pessoa dedicada. Tem a sua Bíblia lá, a palavra de Deus, você se dedicar. Ah, não dá para ficar lendo a Bíblia 1 hora por dia. Tudo bem, mas não dá nem um pouquinho, você pegar ali. Ah, meu Deus, isso aqui que o Senhor está falando comigo, isso aqui é importante, e tudo mais. Quer dizer, não dá para orar um pouquinho lá, pegar um momento lá, falar, Pai, está nós aqui, queria tanto falar com o Senhor agora, que gostoso. A pessoa dedicada faz isso. A pessoa que se dedica a Deus, irmão, por exemplo, uma esposa que se dedica a Deus. Como é que você sabe uma esposa que se dedica a Deus? Pelo jeito que ela trata o marido dela. Ah, você pensou que eu ia falar que ela lê 5, 6 livros da Bíblia por dia, que ela vai orar no monte? Não, irmão, a pessoa que se dedica a Deus é pelo jeito que ela trata os outros. O marido, por exemplo, o marido dedicado a Deus. Você acha que o marido dedicado a Deus é um cidadão estúpido, que tem hora que parece mais um cavalo dando coice do que outra coisa? Isso aí não se dedica nada a Deus, né? Isso é um tremendo de um religioso. Às vezes até a cadeira da igreja fica até com o formato dele, mas não tem nada de se dedicar a Deus, ele não se dedica não. Quer dizer, a pessoa que se dedica a Deus é aquela pessoa que fala assim, Pai, eu quero ser melhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda. Eu quero ser melhor, eu preciso ser uma pessoa mais dedicada às coisas do Senhor, eu vou meditar mais no fruto do Espírito. Quer dizer, como é que eu posso ajudar a tua obra? De que maneira que eu posso? Pois é, a pessoa que trouxe uma oferta hoje na ceia, a pessoa que se dedicou, pegou o envelope, sabia que tinha aquele envelope, falou, não, peraí, isso aqui eu vou separar uma oferta, eu vou trazer. Em nome de Jesus. Agora a pessoa que deixa lá, às vezes tem até uma coleção de envelope lá que ela faz, né? Dá até para falar, esse envelope aqui é da época do pastor tal, o outro do pastor tal, o outro, mas você guardou todos esses envelopes aí? Né? Quer dizer, se a pessoa colocar ali uma oferta e entregar, quer dizer, é para ajudar a obra de Deus. A pessoa que perdoa, quem perdoa é dedicado, pessoal.
Você é um homem dedicado a Deus, você é um homem que perdoa. Você é uma mulher dedicada a Deus, você é uma mulher que perdoa. Você vê, o rei percebeu, falou: Daniel, esse Deus que você é tão dedicado, claro, quer dizer, as pessoas têm que perceber, irmão, a sua dedicação. Às vezes até parando uma conversa que não está boa, não, peraí, isso aqui Deus não se agrada não, meu irmão, você me desculpa, mas isso aqui não é bom, isso aqui não está agradando Deus, e eu não quero que Ele se afaste de mim não, viu? Não quero, se for para brincar assim, eu não vou brincar mais, porque eu não quero que o Espírito de Deus se afaste de mim. E a pessoa que se dedica, irmão, se você vê, ele se dedicou a Deus, na hora lá, Deus mandou o anjo para fechar a boca do leão, e fecha mesmo, pessoal. Daqui a pouco começa a acontecer umas coisas a seu favor, né? Começa a abrir portas, Deus começa a fazer as coisas, Deus começa a operar. Você fala: meu Deus, que coisa linda que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu precisei do Senhor, e eu estou firme. Você acha que uma pessoa aí já vinha se arrastando antes da pandemia? Aí veio a pandemia. Então, irmãos, um momento tão triste da humanidade, e a pessoa é tão sem vergonha que ela está usando esse momento para ser pior do que a pandemia. Quer dizer, ela se torna pior ainda, porque é uma pessoa que não é dedicada a Deus. A pessoa que é dedicada a Deus, ela vai dizer: não, pai, o Senhor me ensinou muita coisa, eu vou me apegar aqui, eu vou me esconder na fenda dessa rocha aqui, até essa tempestade passar. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar, se eu tiver que fazer algo, eu vou fazer, o Senhor vai me guardar, eu preciso do Senhor. Quer dizer, aquela pessoa que é dedicada. Agora, eu estou pregando desde manhã, essa é a 4ª reunião, eu deixei o final, para você poder ver que o jeito que Deus vê a gente é diferente do jeito que a gente se vê. Às vezes você olha para uma pessoa, você a vê, por exemplo, você está olhando para mim, você está me vendo. Deus não me vê, às vezes, do jeito que você me vê. Por exemplo, eu estou te vendo, de um jeito, mas às vezes Deus não está te vendo desse jeito. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque é baseado na palavra. O Samuel ia ungir o Eliabe, lá o Abinadab. Aí o Samuel ia ungir, Deus falou para ele: não vai ungir. Não, nem o Eliabe, nem o Abinadab. Aí ele explicou: Samuel, eu não vejo o homem como você vê. Às vezes você vê uma pessoa, humanamente falando, você não dá nada. A outra você até aplaude. Às vezes essa que você está aplaudindo não vai nem entrar onde Deus está. O ser humano, ele inverteu os valores, né? Ele está valorizando às vezes uma coisa que Deus não valoriza. Que, sabe, é aquela coisa, quer dizer, ele falou: eu não vejo o homem como você vê. Eu vejo a pessoa pelo coração, é pelo coração que ele nos conhece. Então, às vezes a pessoa tem as suas falhas, tem tudo. Você vai entender por que eu estou dizendo isso, para a gente concluir lá em 1 Reis. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre esse povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a esse menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou e foi a Siló. Entrou na casa de Aías, e Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Olha aí, ela se disfarçou. Até o pastor Jaime está dando essa mensagem.
Eu vi ontem, ele está dando hoje. Irmãos, ela se disfarçou. O Jeroboão falou, vai lá, porque o Jeroboão não estava muito bem com as coisas que ele estava fazendo com Deus, não, né? O que ele tentou fazer? Ele precisava de um socorro. Ele falou para a mulher dele, falou, se disfarça, vai lá. Irmãos, eu pergunto para vocês, adiantou o disfarce? Adianta. O disfarce pode enganar a mim. Tem dia que eu estou até meio distraído, pode enganar você. Quantas vezes a gente não se engana com disfarce, né? Porque tem disfarce que é bem feito. Te engana até, você fala, puxa vida, né? Mas não engana Deus, pessoal, não adianta. O disfarce, ele não engana Deus, tanto é que uma hora o que ocorre? O disfarce cai no chão, a pessoa, uma hora não aguenta, o disfarce cai, a pessoa vai, você vê, imagine só, a mulher do Jeroboão se disfarçou toda, quer dizer, nunca ia aparecer a mulher de Jeroboão. Imagine a hora que ela entrou, e o profeta fala, entra a mulher de Jeroboão. Ela falou, mas como? Como é que sabe? Porque Deus falou para o profeta. Deus avisou. Não adianta disfarçar. O que é, não é. Ninguém consegue enganar Deus, pessoal. Ninguém consegue. Às vezes a pessoa até tenta, às vezes até disfarçar uma fé, disfarçar algo. Eu nunca esqueço que tinha uma obreira que estava evangelizando, e a igreja que a gente estava era assim, na rua, bem para a rua, a porta dava para a rua. Aí ela entrou, falou assim, pastor, eu vim no ônibus, eu evangelizei um rapaz, né? Aí eu falei, que bom, né? Ela falou, o rapaz desceu do ônibus, pastor, para assistir a reunião, falou que quer assistir a reunião. Eu falei, que bom. Daí eu peguei, né, comecei a pregar e tudo mais. Daqui a pouco eu estou no meio da mensagem, aí ele já grita lá do meio, glória a Deus. Até a irmã está ao lado, tomou um susto. Aí eu falei outra coisa, amém, aleluia. Eu falei, o irmãozinho está fervoroso, né? Não tem irmão que às vezes é fervoroso, né? Quando é fervoroso com Deus mesmo, é bom. Eu peguei e falei, tudo bem, né? Deixei o irmão lá e tudo mais. Aí acabou o culto. Terminou o culto, foi todo mundo embora. Aí a irmã veio falar comigo, falou, pastor, aquele rapaz lá que eu evangelizei lá, ele está aí. Eu falei, mas está fazendo o quê? Ela falou, está esperando eu. Eu falei, como está esperando você? Ele falou que quer me levar para casa. Eu falei, você fala para ele, o que você falou? Ele falou que eu não quero, pastor, só dei a palavra para ele, evangelizei, ele entrou na igreja. Ele ficou o tempo todo dando glória a Deus e aleluia para mostrar que era crente, né? Para mostrar que era evangélico, né? Porque, né, aquela coisa toda. Aí eu peguei e falei, você vai lá, fala para ele que você não quer. Aí daqui a pouco ela voltou. Pastor, eu falei com ele, só que ele falou que não vai embora não. Eu falei, mas como que não vai embora? Não, ele quer me levar para casa. Foi amor à primeira vista, né? Imagina para quantas ele já não se apaixonou, né, pessoal? Se você conhece uma pessoa que não tem um pingo de respeito, isso ela já fez, cansou de fazer. Eu peguei e fui lá, falei assim, você fala para ele que eu estou aqui na qualidade de pai, de seu pai, e eu estou falando que você não vai com ele. Não, daí eu peguei, fui lá falar com o rapaz, falei assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ele todo, o que era? Um disfarce. Era um disfarce para começar a namorar com a obreira. Ele não era crente coisa nenhuma. Quer dizer, ele deve ter aprendido que dá glória a Deus, dá aleluia, que ou senão já era desviado da igreja. Eu peguei e falei assim, meu amigo, até agora a gente falou com você, agora eu tenho uma coisa para falar para você, vai embora, você manda. Bora. Ele falou, não, mas vai embora, vai pegando teu rumo, vai embora, porque aqui você não está sendo bem-vindo, você não está respeitando a moça, você não está respeitando Deus, não está respeitando ninguém. E aí o que você acha que aconteceu? O disfarce caiu e ele mostrou quem ele era. E o disfarce vai cair de muita gente ainda, pessoal. Essa pandemia eu não queria, jamais, pelo amor de Deus, aqui no Brasil, mais de 100 mil pessoas, né, pessoal? Que tristeza.
mas que está derrubando o disfarce de muita gente, tá, pessoal? Tá. O disfarce está caindo. O disfarce está caindo, a pessoa está mostrando que sabe, não tinha certeza de nada, não confiava em nada, não confiava em ninguém. A mulher de Jeroboão se disfarçou, ia enganar todo mundo, mas Deus foi e avisou o profeta, falou, ela está vindo aí. Olha que ela entrou, ô mulher de Jeroboão, ela falou, já me achou aqui. Não adianta, irmão, não adianta, o que adianta? Você pode ver tanta gente aí se disfarçando, cheio de amor, né? Aí quando está sozinho fica olhando para a mulher dos outros, isso é um disfarce. Quando está sozinho fica olhando para o homem do outro, é disfarce, pessoal, isso aí, a pessoa se disfarça depois, todo romântico, todo apaixonado, eu espero que seja mesmo, mas aquilo tudo às vezes é muito disfarce que a pessoa tem. Hoje a gente tem muito isso, né? A pessoa tá muito na base. O Daniel, ele era dedicado mesmo, pessoal, não era disfarce não, por isso que Deus enviou o anjo para ele, e Deus vai enviar o anjo para aquele que confia nele, em nome de Jesus. Vamos confiar, vamos ficar firmes, não vamos contentar com disfarce não, você vê, e ainda que ele quisesse namorar com a moça, se ele fosse solteiro e ela também, mas se ele soubesse esperar o tempo de Deus, falar, pai, eu vou continuar orando, vou continuar buscando a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, não adianta, o disfarce uma hora cai, e ainda bem que cai o disfarce aqui, porque se cair lá no dia do juízo, aí que vai ser terrível. Se cair antes é melhor, né? Mas se cair no dia do juízo lá, aí que o negócio vai complicar tudo, que aí não vai ter mais jeito, né? Vamos fazer o seguinte, meus queridos, vamos nos colocar em pé. Abra os teus lábios, minha irmã. Abra os teus lábios, meu irmão. Ah, Senhor, algumas pessoas, meu Pai, ou todas as pessoas que estão assistindo também, meu Pai, estão abrindo o coração. Oh, Senhor querido, ah, Pai, nós não temos ideia de quantos disfarces estão caindo hoje, Pai. Oh, yalalabachuriri canta labalabassoyanda lalalabachuriri canta labalabasso. Ah, Senhor, oh Pai, o Senhor diz que existe a fé, a esperança e o amor, e o mais importante é o amor, Senhor. Oh, yalalabachuriri canta labalabasso. Oh, Pai, queremos te louvar, Senhor, te adorar, meu Pai. Isso, abra o seu coração agora. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Oh Senhor, é na tua presença que a sua igreja está. Nós sabemos, meu Pai, que não adianta os disfarces, meu Pai. Oh, meu Deus, quantas pessoas, Pai, elas não estão no caminho do Senhor, já estiveram, mas nós perguntamos como elas estão, e elas dizem, eu estou ótima. Oh, Pai, aquilo é um disfarce, Pai. Pessoas com lares destruídos, com vidas destruídas, meu Pai. Oh Senhor querido, ah Pai, é tão bom servir ao Senhor. E Pai, nos ensina cada vez mais